E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Portal Disparada para mais uma entrevista, e hoje uma entrevista com dose dupla. Dois cientistas, estamos completando o primeiro ano de pandemia e eu tenho o prazer de conversar hoje com o Luiz Roberto Castelo Branco, que é cientista, médico e vacinologista, e também com o Antônio Ponce de Leon, que é cientista bioestatístico e epidemiologista. Nós vamos falar, obviamente, sobre a situação atual da Covid-19, a pandemia, com ênfase para o Brasil e também pegando aí exemplos de outros países e culminando com a vacinação, já que temos aqui um especialista da área. Eu dou as boas-vindas aos nossos convidados. Começo com a primeira pergunta aqui para o cientista Luiz Roberto Castelo Branco. Luiz, bem-vindo ao Portal Disparada, em primeiro lugar, e como é que podemos dizer sobre a situação atual dessa capacidade de vacinação, já que uma pandemia é um problema, como estamos vendo, que afeta países entre si, a relação geopolítica, o trânsito das pessoas entre países e dentro dos seus próprios países. Bom dia, Wellington. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. A situação em relação às vacinas no Brasil é uma situação única. Nós temos um Programa Nacional de Imunizações que nos permite vacinar muito rapidamente. Existem postos de vacinação em todo o país, são mais de 5 mil municípios, mas nós temos uma distribuição de vacinas, principalmente que essas vacinas vêm do exterior, que é muito pequena. Embora nós já tenhamos, vacinado mais de 7 milhões de pessoas, isso ainda é uma parte muito pequena da população. É menos de 4% da população e apenas com uma dose. Então, o ideal seria nós termos mais vacinas e estarmos vacinando mais. Foram feitas no Brasil, diversos estudos clínicos foram feitos no Brasil, e essas vacinas, pela uma convenção, quer dizer, elas deveriam estar disponíveis também para o Brasil, mas não foram compradas. Então, nós temos 2 vacinas no país nesse momento e mais vacinas seriam interessantes. Estamos conversando aqui com 2 cientistas sobre a questão da pandemia, com ênfase para a situação no Brasil. Acabamos de ouvir o Luiz Roberto Castelo Branco e agora eu passo para o Antônio Ponce de Leon, que também é um dos nossos convidados para essa conversa. Antônio Ponce de Leon, é um prazer tê-lo de volta aqui ao Portal Disparada. É sempre bom conversar com você. Eu sempre tenho a preocupação de entender como é capaz, né, como é possível identificar a primeira onda, a segunda onda, e aqui na Suécia estão falando de terceira onda, e nós sabemos que os países não estão tão coordenados assim, cada um atua de um jeito, e virou uma coisa um pouco difícil de quantificar. O que é que você tem a falar sobre esse primeiro ano de pandemia e as perspectivas que você consegue enxergar? Bom, Wellington, é muito bom estar aqui de novo para discutir essas questões de pandemia com você. Já falamos uma vez, eu acho, ano passado, e eu tenho acompanhado, né, bastante os dados de países, né, de vários países, e também, claro, no Brasil, os dados locais, né, tanto do país quanto do Rio de Janeiro, que é de onde eu venho. E eu tenho notado o seguinte com relação às ondas, né, essas chamadas ondas. Em alguns países, notadamente os países europeus, essas ondas foram muito, muito claras, muito, né, muito óbvias. Ou seja, quando você plota é um termo estatístico, né, quando você coloca num gráfico o número de casos, ou o número de mortes, ou o número de internações hospitalares, né, ao longo do tempo, você vê que claramente se formam 2 ondas até agora, né? E dependendo dessa variável, se é casos, se é internação hospitalar ou se é mortes, uma onda vai acabando antes da outra, né? Então, por exemplo, os casos agora aqui na Suécia estão baixos, estão caindo, mas as mortes ainda estão altas, porque são os casos anteriores, né? Que agora estão ainda em processos de
desenvolvimento da doença, e alguns vêm a óbito. Então, claramente, se você olhar casos, olhar internações menos, né? Você vê duas ondas claras, né? Entre uma e a outra, praticamente zerou o número de mortes, o número de internações. Então, isso é muito óbvio. Então, por isso, os suecos, né? E alguns outros países também aqui da Europa, isso é claro também no Reino Unido, isso é claro na Bélgica, isso é claro na própria Itália e Espanha, que foram os primeiros países atingidos, né? Então, fica claro que tem essas ondas. Eu posso depois te mandar esse material. E isso em todos os países da Europa, praticamente. Portugal, então, é impressionante, porque a primeira onda foi bem pequena, eles conseguiram conter a doença, né, o vírus, e na segunda não. Na segunda foi uma coisa assim, uma segunda onda bem maior do que a primeira. Isso também remete lá atrás, né, cerca de 100 anos, na outra pandemia. Naquela época também foi assim, né? Teve uma primeira onda e depois uma segunda onda e infelizmente parou aí, né? Já nesse caso, não, a gente está vendo aqui na Europa a possibilidade de uma terceira onda. Por outro lado, eu acho que o risco disso acontecer, ou dessa onda, vamos dizer, ser menor, eu acho que vai ser maior. Ou seja, essa onda deve ser menor, por causa das vacinas, a chegada das vacinas, nesse momento, na maioria dos países da Europa. Você falou aí das vacinas, Antônio Ponce de Leão. Eu vou repetir aqui para o público, você que pegou o vídeo a partir daqui. Eu estou conversando com dois cientistas, fazendo aqui um balanço sobre o primeiro ano da pandemia da Covid-19, Luiz Roberto Castelo Branco e também Antônio Ponce de Leão. De volta aqui para o Luiz Roberto Castelo Branco, eu gostaria de saber, o Antônio Ponce acabou de falar sobre a possibilidade de, eventualmente ocorrendo, aqui na Suécia já estão dizendo que é uma terceira onda, né? O Tagnell, que é o diretor responsável pela questão da saúde pública no combate à Covid-19, ele está chamando já de terceira onda. Eu vi isso no jornal Aftonbladet, só para facilitar aí a sua busca. Então, o Luiz Roberto Castelo Branco, eu gostaria de saber o seguinte: com essa demora de vacinação, por exemplo, que está acontecendo no Brasil, principalmente quando comparado com outros países aqui da Europa e também com o próprio Estados Unidos, que também tem um número grande de mortos, mas está vacinando mais rápido agora. Eu gostaria de saber, Luiz Roberto Castelo Branco, se corremos o risco de, quando termos essa vacina para todo mundo, essa vacina aí já não fazer efeito, porque o vírus mutou e etc., e não vai fazer mais efeito. Corre esse risco ou não corre esse risco? Claro que corremos o risco. Claro que corremos o risco. Eu só queria dizer uma coisa: o Brasil é um dos países que mais imunizou em termos de números absolutos. Tá? Ele está em 7º, 8º no mundo. Mas isso ainda é muito pouco. Tá? Agora nós temos que ver a eficácia das vacinas que tem no Brasil. As vacinas que estão no Brasil, tem a AstraZeneca, que a eficácia dela ela é em torno de 80%, e a vacina, a Coronavac, que tem uma eficácia de 50%. Quando a gente pensa em relação, mesmo que se vacinasse todo mundo, para chegar a uma imunidade rebanho, nós teríamos talvez chegar a 75%, 80% da população com esses anticorpos neutralizantes. Com esses números que a gente tem das vacinas, aí o Ponce pode falar muito melhor do que eu acho que a gente não vai acontecer isso. Um outro fator que eu acho que é muito importante é o seguinte: você vê na Europa. Na Europa, entre a primeira e a segunda onda, aconteceu o quê? O verão. No Brasil, nós estamos no verão. E nós estamos com uma onda que está subindo. Então, o que me preocupa muito é que nós daqui a pouco vamos entrar no inverno e provavelmente vai aumentar mais do que isso. E sem a vacinação, então, os casos vão se tornar mais graves. Então, depende muito, e isso é um problema sério, quando você vê, por exemplo, a Suécia, da consciência de cada pessoa, e cada pessoa praticando a cidadania. Isso depende muito das pessoas aqui no Brasil, delas fazerem o distanciamento, delas usarem máscara, fazer as medidas higiênicas adequadas. Eu costumo caminhar aqui eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu costumo caminhar sempre pela praia. Então, se possível, todo dia caminho não na orla, mas no lado dos prédios, que praticamente não tem ninguém andando. E aí eu vejo que a cada dia tem menos gente usando máscara. Então, isso é muito preocupante, muito preocupante. E eu não estou falando de uma população, entendeu, pobre. Eu estou falando de uma população com melhor poder aquisitivo,
consequentemente, uma população que deveria ser melhor educada. Então, isso me preocupa muito. Então, se nós não temos vacinas, não temos educação e estamos tendo um pico na época de verão que não aconteceu nos países europeus, eu acho que a nossa visão em relação ao inverno no Brasil não é boa. Estamos conversando aqui com dois cientistas, Luiz Roberto Castelo Branco e Antônio Ponce de Leão, fazendo um balanço sobre pandemia da Covid-19 e também sobre vacinação. Eu sou o Wellington Calazans e este é o Portal Disparada. Eu volto aqui para o Antônio Ponce de Leão. Antônio Ponce de Leão, nós sabemos que muitas pessoas que foram vítimas da Covid-19 conseguiram escapar, né? Vamos falar assim, de um tratamento intensivo ou não, elas estão sendo sequeladas, ou seja, estão sofrendo sequelas da doença. E nós, sempre que comentamos sobre a Covid-19, sobre a pandemia, falamos sobre o caos no sistema de saúde, porque esse é o grande risco, né? No Brasil, estamos beirando esse caos aí, com índice elevado de ocupação dos hospitais, dos leitos hospitalares. Antônio Ponce de Leão, a pandemia se estendendo, como vem se estendendo, o Luiz Roberto Castelo Branco acabou de falar que no inverno, se não houver uma ação imediata, no inverno a coisa pode ficar ainda mais aguda e, consequentemente, nós vamos ter mais pessoas sequeladas. E essas sequelas são problemas cardíacos, problemas respiratórios graves. Então, com a população que o Brasil tem, com o número de pessoas contaminadas e com os sequelados, podemos atingir um nível aí irrecuperável para o tratamento de todas as pessoas que são acometidas pela doença? É interessante esse ponto, a gente deve refletir sobre isso, com certeza, até do ponto de vista estatístico e do ponto de vista de saúde pública e do próprio SUS, né, lá na frente. E por que não dizer da própria medicina privada também, né, obviamente. O que a gente prevê, o que é óbvio prever, não precisa ser não precisa ter bola de cristal, é que daqui a algum tempo, mesmo que a pandemia termine eventualmente, que isso seja em breve, você vai ter uma população doente, né? Não todo mundo vai estar doente, obviamente, mas uma parcela da população vai estar doente, alguns doentes com doenças crônicas, né? E isso faz com que esse cara faça parte de uma população suscetível a outros fatores de risco, né? Que, por exemplo, fatores de riscos ambientais, né? O cara, de repente, vai respirar mal, e com isso ele pode ter um risco aumentado de problemas sérios de doenças respiratórias, um DPOC, por exemplo, ou até problemas cardíacos. Aí o Luiz pode também falar bem sobre isso, obviamente, que ele é o médico aqui, né? Mas, assim, eu tenho experiência de olhar dados de populações idosas, por exemplo, populações com saúde comprometida. E essas pessoas são muito frágeis. Há diversos fatores ambientais, como eu falei, a poluição do ar, a temperatura, tanto a fria quanto a quente, né? Esses fatores são conhecidamente hoje fatores de risco sérios para óbitos e para internações hospitalares. Então, acho que isso vai colocar uma pressão imensa, né, no SUS, obviamente, né, que já está sob pressão, mas vai continuar sob pressão depois, e também na medicina privada, porque muitas pessoas que têm plano de saúde vão usar esse plano de saúde para tratamentos que não seriam necessários, claro, se não tivessem ficado doentes. Então, agora o Luiz Roberto Castelo Branco poderia complementar esse raciocínio do Antônio Ponce do ponto de vista da medicina, como ele sugeriu. O que eu acho importante é o seguinte: nós não sabemos a história natural da doença. Eu trabalhei com a AIDS desde o início e nós demoramos alguns anos para entender exatamente qual era a história natural da doença e seu desenvolvimento. Depois foi com a dengue, que aconteceu exatamente a mesma coisa, e mais recentemente, Zika, chikungunya. Infelizmente, nós no Brasil temos experiência com todas essas doenças infecciosas. Então, nós não sabemos a história natural da doença. Nós não sabemos exatamente quais são as sequelas. Nós sabemos que tem sequelas graves, mas também estão sendo descritos uns efeitos que são chamados de nocebos, que vem de placebo,
mas seria mais as pessoas somatizando algumas doenças que não existem, tá? Mas elas somatizam, principalmente com essa pressão do dia a dia de se acordar de manhã e ver o número de mortos, ver o número de infectados, você acaba tendo algum problema. Eu dou até um exemplo muito interessante, que é um exemplo que os vacinologistas veem. Quando você faz um estudo clínico, você tem duas pernas. A perna que é do testado com a vacina e a perna do indivíduo que toma placebo. Se entre esses, e você dá para esses indivíduos, você dá um caderninho para eles anotarem os efeitos adversos. Se entre os efeitos adversos do indivíduo que tomou o placebo e que não sabe, não tiver ninguém que teve dor de cabeça, você sabe que esse estudo foi mal feito, tem algum erro, porque sempre tem esse efeito nocebo. Então, isso é importante. Certamente, tem repercussões em todos os órgãos dos organismos, todos os sistemas, melhor dizendo, do organismo, tá? O SARS-CoV-2 ele ataca, se não é o SARS-CoV-2, é essa resposta imunológica, ataca esse sistema e tem sequelas. A gravidade dessas sequelas, a gente ainda não sabe. Por quanto tempo elas demorarão, não sabemos ainda. Só vão saber posteriormente, quando for acompanhado por um determinado período. Mas é muito grave, sem dúvida nenhuma, e temos que estar atentos, porque pode levar um sistema de saúde à falência. Pois é, estamos conversando aqui com o cientista Luiz Roberto Castelo Branco, que é cientista, médico e vacinologista, e também o vacinologista, perdão, e o Antônio Ponce de Leon, que é cientista bioestatístico e epidemiologista. Estamos fazendo aqui uma espécie de apanhado do que é esse primeiro ano da pandemia, o que podemos perspectivar para os próximos meses, ou quem sabe anos, ninguém sabe ao certo quando é que isso vai acabar. E é muito importante que você que está acompanhando essa entrevista faça uma reflexão sobre algumas falas que foram colocadas aqui, tanto pelo Luiz Roberto Castelo Branco como pelo Antônio Ponce de Leon, sobre a sua responsabilidade na condição de cidadão, porque não é uma coisa de você ficar esperando que aconteça uma grande mágica e tudo seja resolvido. O problema é sério, o problema é constante e, de certa forma, como lamentavelmente temos acompanhado durante esses meses, ele é evolutivo, né? Existe aí a variante do vírus, existe o problema da vacinação, que não tem sido, no Brasil especialmente, que não tem dado a resposta necessária para poder conter o problema. Vem aí a questão da estação do ano, né? Que no Brasil vai daqui a pouco chegar o inverno de novo e a probabilidade mostra que, como o professor Luiz Roberto Castelo Branco citou, que deverá voltar a crescer o número de pessoas com o problema, com a doença. Então, tudo isso leva você a fazer uma reflexão sobre o seu papel nisso tudo. Temos visto festas clandestinas, aglomerações diversas, comportamento irresponsável, inconsequente, mas também temos aqui, tanto para o Antônio Ponce, e essa já vamos entrar na próxima pergunta, e vai servir para os dois, temos aí uma questão também social, que aqui na Suécia houve um estudo, inclusive um colega do Antônio Ponce de Leon fez esse estudo que prova que há uma relação direta entre a situação socioeconômica e o número de pessoas com problemas com a Covid-19, por causa de alimentação e uma série de outros fatores. Antônio Ponce de Leon falou, numa entrevista que ele concedeu a mim há aproximadamente 4 anos, ele projetou um cenário que hoje, lamentavelmente, estamos confirmando, que é a substituição do gás de cozinha pela lenha, e isso agrava o problema pulmonar. Ou seja, nós temos a Covid, que ataca muito o sistema respiratório, e agora temos as pessoas respirando lenha, o fogo a lenha, a fumaça para cozinhar, para fazer qualquer atividade. E isso é um problema que vai agravar ainda mais, pelo menos é o que eu suspeito. Por isso que eu quero ouvir os dois aí e saber como é que a comunicação pode ajudar, por exemplo, né? Já que eu vi reportagem dizendo
buscando poesia no fogo a lenha. Eu não consigo enxergar poesia nisso, né? De fato, Wellington, já era uma preocupação minha naquela época, 4 anos mais ou menos, quando houve já, pela primeira vez, um aumento razoável, né, do preço do gás. E eu falei isso na época, porque na época eu estava envolvido num estudo exatamente sobre os efeitos, né, da exposição a material particulado que provém da queima de lenha no Brasil. E eu notei, eu não sabia até então, eu notei que havia, de fato, naquela época, já no Nordeste principalmente, mas também no Sul, muitos domicílios onde se usa lenha, pelo menos parcialmente, para cozinhar, né? E isso é conhecido no mundo todo, é um fator de risco terrível, a exposição a material particulado, principalmente da pessoa que está cozinhando ali, né? Mas das outras pessoas que estão envolvidas no processo, né? No ambiente. E isso aumentou, piorou, né? O gás hoje está muito mais caro do que era já há 4 anos. Então, por outro lado, a população brasileira está mais pobre, então está aumentando o percentual de famílias e domicílios abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas não têm condição de comprar gás a 100 reais, né? O bujão. Então, eu fico muito preocupado com isso, né? Que vai aumentar, com certeza, o número de doentes, né, com essa combinação aí de sequelas da Covid, com exposição à lenha e, como eu falei, outros fatores ambientais, a poluição do ar. No início da pandemia, muita gente que trabalha nesse tema de poluição do ar e saúde ficou otimista, porque os carros deixaram de circular, né? Muita gente deixou de sair de casa. Mas, pelo que eu entendo, no Brasil agora, os níveis de poluição já voltaram aos anteriores, ou seja, ninguém mais fica em casa agora, ninguém mais deixa o carro em casa. Na Europa, acho que ainda tem alguns lugares onde as pessoas não estão saindo de carro. Mas no Brasil, não. Então, isso tudo volta aos níveis de poluição anteriores, poluição outdoors, né, poluição ambiente, e poluição indoors agora, para piorar a situação. Então, e não só isso, né? A gente, se olhar, eu não tive a oportunidade, mas eu vou ter a oportunidade, eu estou trabalhando em outro projeto também, em que a gente vai tentar olhar a questão que alguns profissionais já estão olhando, pesquisadores, a questão da equidade, vamos dizer assim, na distribuição das internações, dos casos e dos óbitos de Covid. Então, a gente vai poder averiguar, com calma, se teve alguma classe social, né, que foi mais atingida do que a outra. A gente acredita que sim, né, obviamente, quase que em toda doença é isso que acontece, né? As classes sociais mais baixas que são mais atingidas por qualquer doença, até doenças não infecciosas. É isso aí, o Luiz Roberto Castelo Branco, complementando aí a gente vai mais para a sua área, que é a área de saúde mesmo, a imunidade da pessoa que está exposta, que se alimenta de uma maneira precária, ela certamente é inferior a uma pessoa que tem uma alimentação melhor, que tem tempo para praticar esporte, que não precisa sair de casa a todo instante porque tem um trabalho privilegiado ou tem dinheiro e não precisa, não é? E a luta, como diria o Gonzaguinha. Então podemos antecipar certamente que há uma relação também socioeconômica com a questão da doença, né? Não, sem dúvida nenhuma. Isso aí é muito importante. E eu gostaria de acrescentar, eu acho que você já pegou diversos aspectos, você já abordou, mas tem algo mais que eu considero mais grave. Por exemplo, as pessoas que são de nível social mais baixo, que moram numa habitação que tem apenas um quarto ou uma sala, e elas têm sintomas compatíveis com a Covid-19. Essas pessoas elas teriam que se isolar em um quarto durante um período de 10 dias. Essas pessoas não têm esse local. O pior ainda, essas pessoas não têm condições de comprar aquele álcool gel ou ter a máscara descartável, ou uma máscara de nível melhor. Ela tem aquela máscara que ela fez, ela lavou, e a gente não sabe se essa máscara é eficiente ou não. Então, em tudo isso, nós teríamos que ter, entendeu? Algo que eu acho que falta muito, que é a propaganda em relação. O que você deve ter, o que você faz, você não faz. Wellington, provavelmente você se lembra das propagandas que foram feitas na época da AIDS,
e que eram extremamente esclarecedoras. Por isso que o nosso programa, e que eu tenho a honra de ter participado, era o melhor do mundo. Nós tínhamos propaganda, nós tínhamos distribuição de diversas medidas preventivas. Eu acho que isso deveria ser feito, entendeu, de uma maneira maior para essa população, porque essa população vai acabar sendo aquele elo perdido da sociedade. É uma população que vai manter o vírus circulando entre eles. E essa população é aquela população que vai ter contato com você. Ela vai ter contato com você por quê? Porque é aquela população facilitadora dentro daquele município, daquele estado, porque são eles que fazem o trabalho mais básico e são aqueles que acabam tendo contato com todos e que andam entendeu? Pegam os ônibus, os trens e acabam contaminando outros também. Então, isso tudo tem que ser visto, é muito complexo. E eu sinto muito, muito falta disso no Brasil. Muito, sinto muito, principalmente para quem viveu aquela época da AIDS e nós pensávamos como um todo. Hoje as pessoas pensam separadamente, infelizmente. Pois é. Olha, para concluirmos esse interessante, que virou um debate, né? Ficou interessante esse formato de entrevista, porque nessa possibilidade de ouvirmos opiniões, apesar de muitas vezes serem complementares, mas por trazerem elementos novos, cada um dos nossos convidados aqui, nós acabamos promovendo para você que está acompanhando este vídeo um debate interno, né? Você em conflito com a sua própria consciência, com seu próprio meio social. Isso tudo é muito importante para que nós possamos perceber que é uma pandemia, nós não estamos vivendo uma brincadeira. Eu vou falar de uma experiência pessoal para que vocês possam entender a importância de levarmos a sério a opinião aqui dos cientistas convidados, é que eu vivi numa guerra, eu trabalhei numa guerra, e a pandemia é uma guerra, onde todos nós somos potencialmente inimigos e potencialmente aliados. É o comportamento que define o seu papel de inimigo ou de aliado nessa guerra. O inimigo nós sabemos qual é, mas não conseguimos vê-lo. É um inimigo invisível, é um vírus, nesse caso. Mas o comportamento, aqui confirmado pelos cientistas convidados, é responsabilidade, distanciamento social. Claro que nem todas as pessoas vão poder comprar máscara, como o Luiz Roberto Castelo Branco acabou de falar, mas existem outras maneiras também de buscar essa disciplina. Né? Mas Raul Seixas dizia, 2 problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então, tem gente que se não sair de casa e se expor à doença, vai morrer de fome, e saindo de casa está exposto à doença. Então, é realmente uma complexa situação vivida, sobretudo nos países que antigamente chamavam de subdesenvolvidos, mas que estamos vendo que são subdesenvolvidos, lamentavelmente, pelo menos em termos de consciência política, de possibilidade de agir coletivamente. Há um egoísmo predominante que tem prejudicado muito, e é exatamente para encerrarmos a nossa conversa que eu peço a cada um dos cientistas aqui, tanto ao Luiz Roberto Castelo Branco como ao Antônio Ponce de León, que diga ao nosso público o que é que você recomenda, qual é o conselho que você dá para a gente poder sair desse debate aqui com uma mensagem que não seja de negação da ciência. Vocês são cientistas, você acabou de falar, Luiz Roberto, que participou de um programa que foi considerado um modelo. Eu lembro lá em Angola praticamente abraçou esse modelo brasileiro depois da guerra para poder trabalhar a questão do combate ao HIV. Né? Então, o Brasil foi referência nesse sentido. Citei há pouco que o Antônio Ponce, há 4 anos, previu esse cenário de volta do fogo à lenha em prejuízo à saúde, sobretudo respiratória. Isso tudo é ciência, minha gente. Isso não é chute, isso não é achômetro. É importante respeitar cientista, pessoas que estudam. Antônio Ponce, eu ligo para ele está estudando, está dando aula. O Luiz Roberto Castelo Branco está fazendo pesquisas importantíssimas, que eu não vou citar porque eu não estou autorizado, mas que são importantíssimas para até mesmo essa questão da Covid. Então, vamos ouvir aqui os 2 convidados nesse encerramento de entrevista, para que vocês possam sair daqui com alguma coisa
positiva e assuma a sua própria responsabilidade diante desse cenário, começando com Antônio Ponce. Antônio Ponce, o que é que você diz aí ao nosso público nesse momento para encerrarmos essa nossa conversa? Bom, tá tudo bem. O que eu acho que está óbvio, né, é que algumas dessas medidas de prevenção, elas são essenciais, né, e estão funcionando. Eu acho que hoje não há mais dúvida de que isolamento parcial, que seja da população em casa, quem puder ficar em casa, fica em casa, e quando sair usa máscara, etc, etc, etc. Tudo isso funciona, já tem estudos científicos provando que essas medidas funcionam e reduzem a circulação do vírus. Agora, o momento agora que a gente está passando, eu acho que, como cidadão, eu diria aqui, eu acho que o cidadão deve exigir das autoridades, principalmente do governo federal, da forma que puder, que o governo se mexa e consiga vacinas. A gente está precisando, no momento, de vacinas, né? É a coisa mais importante, sem dúvida. E eu não vejo o povo brasileiro, com exceção de uma pessoa ou outra, uma instituição, por exemplo, a Abrasco está fazendo um trabalho fantástico. A Abrasco, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? E eu acho que é isso. No momento, o que é mais importante é a vacina. Ela tem que chegar e ela tem que ser distribuída de forma equalitária para todo o país e, principalmente, até dando prioridade aos lugares onde a situação é pior, como Manaus, né? E outras cidades que a gente sabe que tem problemas sérios na circulação desse vírus. Então, se eu pudesse passar em lista de prioridade, a prioridade número 1 é: vamos exigir vacinas. Obrigado, Antônio Ponce, por conceder aqui essa entrevista ao Portal Disparado. Espero tê-lo em novas oportunidades. Agora eu vou passar para as considerações finais para o Luiz Roberto Castelo Branco. Eu gostaria quer dizer, o Ponce já falou uma parte bastante importante, mas eu gostaria de falar sobre o grande dilema. O dilema é o seguinte: o que o governo pode fazer por mim e o que eu posso fazer pelo meu país? O Ponce falou um negócio que é vacinas, que aí o governo teria que fazer por mim. Mas eu gostaria de falar sobre o que eu posso fazer, que seria a segunda parte disso. Então, quando nós vemos países como o Vietnã e Taiwan, que são 2 países que praticamente não têm casos de Covid-19, Taiwan, infelizmente, é um país que é alijado, não faz parte da ONU, não faz parte do OMS, é um país que a China não deixa que ele exista. E o Vietnã é um país que tem uma população grande, é um país pobre e que praticamente não tem nenhum caso de Covid. Por que não tem? Porque as pessoas lá são conscientes e elas praticam sua cidadania. Então, elas fazem tudo para evitar que haja casos de Covid-19. E eles controlam muito bem suas fronteiras. Então, isso aí é uma coisa importante. Faça a sua parte. Essa é a minha orientação em relação ao que eu acho que deve ser feito. Faça a sua parte e, como o Ponce falou, cobre do governo. Muito obrigado. Eu conversei aqui com os cientistas Luiz Roberto Castelo Branco, cientista, médico e vacinologista, e também com Antônio Ponce de Leon, que é cientista, bioestatístico e epidemiologista. Muito obrigado a ambos por essa entrevista. Espero tê-los de volta aqui no Portal Disparada em novas oportunidades. Um grande abraço.